E aí, irmãos, boa tarde, graça e paz a todos. Irmãos, estou um pouquinho sumido, eu estava na conferência em São Paulo, quando voltei peguei a gripe. Estou com a gripe até agora, mas o importante é a gente não parar, dar continuidade ao nosso trabalho. Então vamos lá, visão panorâmica, capítulo 4. Capítulo 4, nós vimos então que o cenário é um pouco triste, porque a arca do Senhor é levada da casa de Eli, mas Eli já tinha sido advertido que isso iria acontecer. Primeiro ele foi repreendido pelo profeta. O profeta falou que o Senhor julgaria a sua casa, que seus filhos seriam mortos no mesmo dia, a espada. Depois ele é repreendido pelo próprio menino Samuel, que crescia diante do Senhor, diante da arca e diante dos homens. E agora no capítulo 4, nós lembramos que esse contexto é no tempo dos juízes, e além daquelas 7 nações, né, dos Zeus, incluindo os filisteus, os maiores inimigos de Israel ali naquele momento são os filisteus, e eles então vêm guerrear contra os israelitas e levam a arca do Senhor embora. E aí nesse capítulo nós vemos a morte de Eli, e o que eu percebo na morte de Eli é que ele amava realmente o Senhor, ele amava a arca do Senhor, porque o motivo da morte de Eli não foi a notícia que seus filhos tinham sido mortos. A notícia da morte de Eli foi porque ele ouviu falar que a arca do Senhor tinha sido levada. Então, versículo 13 fala assim: Quando ele chegou a Siló, Eli estava assentado numa cadeira na beira do caminho, porque seu coração estava ansioso por causa da arca de Deus. E quando aquele homem chegou e contou isso na cidade, a cidade toda rompeu em lamento. Então o coração de Eli estava ansioso por causa da arca do Senhor. E aí quando o homem de Benjamim contou que a arca tinha sido levada, Eli tomou tal susto que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço, porque ele estava pesado, ele estava gordo. Então nós vemos que Eli amava o Senhor. Mas olha o capítulo 3, quando pequeno Samuel repreende Eli, olha o que ele fala para ele. Capítulo 3, versículo 13. Porque já lhe disse que julgarei sua família para sempre, pois ele sabia do pecado de seus filhos, que blasfemavam contra Deus, mas não o repreendiam. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será expiado, nem com sacrifício, nem com oferta. Então vê que ele amava o Senhor, mas ele era um sacerdócio frouxo. Então, amar a Deus sem observar as leis e os mandamentos do Senhor não vale muito, ou talvez não vale nada, porque o verdadeiro amor ele está relacionado à obediência, e ele não estava sendo obediente aos princípios do Senhor, ele estava desprezando, deixando de honrar o Senhor, repreendendo seus filhos. E eu falei sobre esse versículo 14, que fala que não haverá mais expiação para a casa de Eli, e eu falei bastante relacionado à salvação, mas eu conversei com o irmão e a gente conversando, o que deu para entender que naquela época a expiação não só falava de salvação, mas se falava também sobre afastar o pecado da casa, afastar o pecado da pessoa, tinha essa conotação. Então aparentemente parece que Eli tem uma boa possibilidade de ter sido salvo, mas o que está falando é que a expiação não viria mais para afastar o pecado de sua casa. Então o Senhor iria julgar aqueles pecados que estavam acontecendo dentro do sacerdócio, dentro da casa de Eli. Então não tem uma conotação muito forte de salvação, mas uma conotação de afastamento de pecado. Então que o Senhor iria trazer um julgamento, tá bom, irmãos? Então pode ser que ele tenha sido salvo sim, mas a gente não pode afirmar isso. E em relação aos filhos deles, é bem provável que eles não foram salvos, tá bom, irmãos? E aí, irmãos, no capítulo 4, a arca do Senhor é levada então pelos filisteus, e no capítulo 5, não, e antes de entrar no capítulo 5, nós temos também o cenário da esposa de Finés, que é filho. Finés é filho de Eli, e a sua esposa está prestes a ter um filho, quando ela fica sabendo que seu marido e os seus sogros foram mortos, que a arca do Senhor foi levada, ela coloca o nome de seu filho de Icabode. Icabode significa
se foi a glória de Israel. Um nome bem tenso de se colocar num filho, né? Ela dá esse nome para seu filho. E assim nós terminamos o capítulo 4 com uma terrível identidade sendo dada para o filho de Finéias. E no capítulo 5, nós vemos então a arca do Senhor sendo levada para o templo de Dagom. E dentro do templo de Dagom, a estátua de Dagom, ela cai aos pés da arca do Senhor. E no outro dia, quando os homens entram de novo até o templo de Dagom, a estátua ela não somente está caída diante da arca do Senhor, como ela também está sem cabeça e sem os braços. E os filisteus então ficam desesperados e começam a surgir tumores por todo lado dos filisteus. E eles começam a juntar os chefes dos filisteus para saber o que fazer com a arca do Senhor. E manda a arca para um lado, manda a arca para o outro. E aonde quer que a arca vai, os homens são cometidos de tumores. Então esse é o nosso capítulo 4 e capítulo 5 da visão panorâmica. E então, irmãos, o que fica para a gente de lição é que não basta a gente simplesmente amar a Deus sem deixar de observar os seus mandamentos, seus preceitos, suas leis, de ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, de repreendermos nossos filhos quando eles estiverem errados, não fingir que não estamos vendo, porque nós vimos a terrível maldição que veio sobre a casa de Eli por deixar de observar a lei do Senhor, de deixar de corrigir os seus filhos, tá bom, irmãos? Que não sejamos então como Eli, mas que possamos ser como Samuel, homens irrepreensíveis, amém? E é isso, irmãos, graça e paz a todos, tamo junto, até a próxima.